pouquinho. E haverá um só rebanho e um só pastor, uma frase que nos dá esperança e alento diante de tantas divisões que nós vemos na igreja e vemos no meio dos cristãos. Um só rebanho, um só pastor. Todos dizem que seguem a Cristo e cada um faz um Cristo, da sua maneira. Então rezemos neste dia pela unidade da igreja e para que os cristãos deixem seus orgulhos, suas vaidades e se unam em torno do vigário de Cristo, sucessor de Pedro, e assim teremos realmente um só rebanho e um só pastor. No Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias, Deus fala: eu darei pastores, pastores dá vozes, eu mesmo apacentarei o meu rebanho, diz o Senhor. Isso Deus fala porque havia tantos falsos pastores e falsos profetas que buscavam mais os seus interesses pessoais do que cuidar do povo a ele confiado. Então Deus diz: eu mesmo apacentarei o meu rebanho. E Deus faz isso enviando o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o pastor. E Cristo quer que todos estejam no seu rebanho, que é a igreja. Ele compara a igreja ao rebanho do qual ele é o pastor. Ele é o pastor desse rebanho. E ele vem pastorear e cuidar do rebanho e quer que esse rebanho se espalhe pelo mundo inteiro, formando uma só família, em todos os tempos, em todos os lugares. Por isso Cristo instituiu uma sociedade visível, a que ele chamou de igreja, também chamado de o seu povo, povo de Deus, ou como disse, o seu rebanho, ou a sua cidade guarnecida. Enfim, ele instituiu uma igreja, e essa igreja, à frente dessa igreja, ele é o pastor. Mas deixou aqui na terra pastores para serem a sua presença diante das ovelhas, diante do povo. Instituiu primeiro 12 apóstolos, e entre os apóstolos escolheu um para ser o chefe dos apóstolos, que foi Pedro. E disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Instituiu aí uma igreja, o seu rebanho, colocou à frente do rebanho os 11 pastores e mais um como chefe dos outros, Pedro. Depois da sua ressurreição, lá no lago de Genezaré, aparece aos apóstolos e confirma em Pedro o seu cargo, o seu ofício de pastor. Depois de perguntar 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Cristo então diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cristo então entrega esse pastoreio que vai ser cuidado por ele, mas de modo visível em todos os tempos, em todos os lugares. Cristo entrega isso aos pastores, os bispos como sucessores dos apóstolos e o Papa como sucessor de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Por isso vemos Pedro falar que Cristo é o pastor de vossas almas, mas na mesma epístola Pedro chama a atenção dos pastores: apacentai o rebanho de Deus, não por amor de lucro vil, mas por dedicação. Apacentai o rebanho de Deus. E São Paulo, falando a Timóteo: prega a palavra, quer agrade, quer desagrade, apacenta o rebanho confiado. Antes de subir ao céu, Cristo transmite esse poder aos apóstolos, que já tinha dado, mas agora de modo mais claro e visível: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai, fazei de todos discípulos meus, ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei, que vos ensinei.
e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele institui os apóstolos e manda que eles vão pelo mundo inteiro como pastores, para pregar, para batizar e para guiar os homens no caminho do céu. Nós temos pastores, Papa para o mundo inteiro, os bispos, cada bispo em sua diocese, cada pároco em sua paróquia. A paróquia é uma comunidade de fiéis, cuidada por um pároco, como pastor próprio. Por analogia também a capelania, cuidado por um capelão, com status de paróquia, como pastor próprio. Então nós temos pastores, que é uma graça muito grande. Em tempos de tanta confusão, em que aparecem tantos grupos aqui e acolá, e as redes sociais estão cheias de grupos, grupo que segue tal fulano, grupo que segue outro, aparecem muitos influenciadores modernos com grupos e grupos, mesmo na tradição, tantos grupos. Mas quem são os pastores? São seguidores de quem? Você pode ter orientação de alguém, pode estudar através de alguém, mas quem é o pastor? O pastor é aquele que é enviado pela igreja e que tem o poder. Então, quem é o seu pastor? Isso é uma questão que precisa estar clara, porque tem uma relação matrimonial e de aliança entre o pastor e o rebanho. O pastor dá a vida pelo seu rebanho. Então há uma relação, uma aliança entre o pastor e o rebanho, que é diferente daquela relação que você tem com um sacerdote com quem você vai se confessar, que pode ser também seu pastor, mas a relação ou um outro sacerdote com quem você vai buscar uma orientação, que é um outro tipo de relação. Mas a relação do fiel com o seu pastor é uma relação de um verdadeiro matrimônio, em que há uma entrega mútua. O sacerdote, que é o pastor, ele se entrega, ele se doa pelo seu rebanho, ele dá a vida. E é claro que ele espera que do rebanho essa reciprocidade. Mas no tempo em que nós vivemos relações tão tênues e relações tão inconstantes, esse sentido de pastor, rebanho, pastor, está se perdendo, porque as pessoas buscam gurus, até leigos, como orientadores e para seguirem. Mas isso na igreja não na igreja é diferente. Tem o pastor. Então quem é o teu pastor? Quem é que cuida de ti? Quem é que te guia? O que é que tu esperas do pastor? As ovelhas esperam do pastor 3 coisas importantes. Podemos dizer 3 alimentos. Então, quando vão ao sacerdote, que é o pastor, vocês devem buscar 3 coisas. O padre não existe para resolver todos os problemas, embora ele procure e se preocupe com tudo e com todos. Quem chora que eu não chore também, diz São Paulo. Quem chora que eu não chore, quem sinta dor que eu também não sinta dor. E ele diz para os pastores: devem chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Então tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, aquilo faz parte da própria vida do pastor, de ajudar, de cuidar, de orientar, então de se preocupar, ou pelo menos rezar. Mas quais são os 3 pontos importantes que vocês devem buscar no pastor? Guardem bem isso, porque esse é o critério de pastoreio e esse é o critério principal da relação ovelha-pastor. O primeiro alimento que vocês devem buscar no pastor é o alimento da doutrina, o alimento da palavra de Deus,
que é trazida desde o tempo de Cristo até hoje. Por isso, repito aquilo que disse São Paulo a Timóteo: prega a palavra, quer agrade, quer desagrade, admoesta, suplica, tem paciência, mas fala, prega a palavra. Virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina e farão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. Mas prega a palavra, sê fiel à doutrina. E continua: aquilo que ouvistes diante dos outros, confia a homens doutos para que também preguem e que ensinem. E uma característica nossa, de católicos, é que desde o tempo de Cristo até hoje, nós somos assistidos por uma coisa chamada magistério da igreja, que vai trazendo tudo aquilo que foi ensinado por Cristo e que tem como fonte da revelação a Sagrada Escritura e a tradição, vem trazendo até os dias de hoje, de modo homogêneo, embora haja uma evolução no conhecimento, mas vem trazendo de modo homogêneo. E quando Cristo diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, exatamente é o Espírito Santo quem guia a igreja em seu ensino. Por isso o pastor deve dar um alimento saudável para vocês. E esse alimento saudável não é fruto da cabeça do pastor, é fruto daquilo que a igreja trouxe e que a igreja sempre ensinou até os dias de hoje. Por isso nós não podemos mudar a doutrina nem em um tio, como diz a Sagrada Escritura, nem um ápice, nem uma vírgula. Eu não posso chegar aqui, por mais conhecimento que se tenha, suponhamos, se eu fosse um grande teólogo, eu não sou só um simples padre, mas suponhamos que eu fosse um grande teólogo e viesse com uma teoria diferente, dizer: minha gente, tenho essa teoria para falar com vocês. Não posso fazer isso nunca, porque o pastor, ele dá aquele alimento que a igreja guardou como um tesouro, e entrega para vocês. É o chamado depósito da fé, que é entregue para vocês. Está resumido lá no credo, seja o credo que nós conhecemos como o credo dos apóstolos, seja o credo de Nicéia e Constantinopla, que é esse que a gente vai professar daqui a pouco na missa. Mas a doutrina de Cristo, ela não muda. Eu não posso dizer que para agradar o mundo agora é diferente, porque eu tenho um compromisso com a verdade, e a verdade, ela não muda. Aquilo que era verdade de fé antigamente continua sendo verdade de fé hoje, e será sempre, porque a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Ninguém cria a verdade não se adapta, ela é sempre a mesma, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas acontece que às vezes os inimigos se infiltram dentro da igreja e colocam uma nova concepção de Jesus, e querem fazer uma distinção entre o Jesus dos apóstolos e o Jesus que depois foi criado pelo tempo, como se fossem duas pessoas distintas. Ou querem colocar o Jesus defensor de uma ideologia, ou o Cristo como se fosse um espírito evoluído, como dizem os espíritas, ou o Cristo como se fosse um grande líder político e defensor da classe oprimida, como dizem alguns teólogos da libertação, ou coisas do tipo, fazendo uma teologia mais horizontal, deixando Deus lá para cima. Não posso fazer isso. Então vocês têm que buscar primeiro o pastor, que vai dar alimento para vocês. O pastor tem que ensinar aquilo que a igreja sempre ensinou. Sempre ensinou. Então olha a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade ao magistério da igreja, a fidelidade à tradição doutrinária da igreja. Esse é o primeiro critério. Tem isso, fico mais tranquilo, graças a Deus. Então esse é o primeiro alimento que vocês devem buscar no pastor. O segundo alimento é a liturgia, que tem sua centralidade no altar. A missa
é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. O altar é o Calvário tornado presente. Agora a missa, ela é celebrada para quem? Para o povo ou para Deus? Para Deus. Mas hoje se tem a ideia de que missa é para o povo. Está errado isso. Isso é uma distorção. A missa é o sacrifício de Cristo oferecido no Calvário ao Pai para a remissão dos pecados do povo. São Paulo diz lá na epístola: todo pontífice é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios a Deus por si e pelo povo. Por si, porque está cheio de pecados, e pelo povo também. Então, oferecer sacrifícios a Deus. Então, a missa é um sacrifício oferecido a Deus, todos juntos na mesma direção. E aqui tem um homem que é tirado do meio do povo, que é o sacerdote, que é consagrado pela imposição de mãos de um bispo, sucessor dos apóstolos, é constituído então sacerdote, também numa comunidade é constituído pastor, e ali ele oferece o sacrifício em nome do povo a Deus. Então a missa é para Deus. Preciso repetir, porque já se esqueceram disso e muitas vezes transformam a missa num espetáculo para agradar as pessoas que estão assistindo, como se fosse uma festa ou como se fosse um banquete, embora tenha também essa parte da comunhão, ou como se fosse um show. Então, quanto mais eu ficar pulando no altar e batendo palmas e gritando e dançando para agradar ao povo, aí o povo ficou feliz porque saiu de uma festa, que a missa não é isso. Me perdoe quem faz assim, mas a verdade não é essa. Isso é falta de formação teológica e falta de formação litúrgica. Um sacerdote não tem o direito, e isso diz os documentos da igreja, inclusive o próprio Concílio Vaticano II diz isso: nenhum sacerdote tem direito de modificar qualquer coisa na liturgia, porque a liturgia não pertence a ele, a liturgia pertence à igreja. Então eu não posso inventar uma missa diferente. E agora hoje se fala missa da graça, como se nenhuma missa fosse da graça, só aquela. Todas as missas são para ter graças. E missa disso, missa daquilo. Não. Missa é o sacrifício de Cristo e pronto. Então precisa tomar esse cuidado, senão a gente, por falta de conhecimento doutrinário, termina achando que eu tenho que fazer um espetáculo para agradar as pessoas. Não. Então a missa é o sacrifício de Cristo. O sacerdote age em persona Christi. Aquilo que é para o povo é o que estou fazendo agora. É a liturgia da palavra. Aquela parte que a gente vai explicar, vai pregar, vai ensinar. Depois não, todos ali representados pelo padre, todos se direcionam para Deus. Então esse cuidado com a liturgia é um cuidado que o pastor tem que ter. É uma responsabilidade do pastor e o direito de vocês. Vocês têm o direito, isso diz lá o documento Redemptione Sacramento, a Santa Sé, vocês têm o direito de entrar em qualquer igreja católica do mundo e terem uma missa católica como prescrevem as normas litúrgicas. É um direito. Agora, muita gente vai na igreja não tem nem condição de rezar um pouquinho, Pai Nosso. Então, tanto é o barulho e a confusão que se faz. Isso é um abuso, porque missa não é um show, missa é o sacrifício do Calvário. Então, segundo cuidado que tem que ter o pastor é de celebrar bem a Santa Missa, de oferecer o sacrifício do altar, segundo os livros litúrgicos prescritos pela igreja, em comunhão com a igreja, em comunhão com o bispo, em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Este é o sistema do pastoreio em termos de liturgia. Ninguém tem o direito de celebrar uma liturgia se não está em comunhão com a igreja. Seria um outro abuso. Então, olhe no pastor isso. Ele dá para nós o alimento da palavra e ele também nos dá o alimento de uma liturgia celebrada de acordo com o que prescreve a igreja.
Não importa o rito, se é um rito aprovado, isso tem que ser de acordo com o que prescreve a igreja. Terceiro alimento que vocês devem ter é o alimento da condução para o céu. Qual é o objetivo de toda a ação pastoral? O objetivo de toda a ação pastoral é a santidade. Todos os atos relativos à pastoral, numa paróquia, seja as associações religiosas, seja a catequese, seja os encontros de jovens, de idosos, formação para casais, noivos, namorados, tudo só tem um fim, que é a santidade de quem participa, que vai consistir na caridade, porque essa santidade é para levar as almas para o céu, porque a Igreja Católica ela existe para encaminhar os homens para o céu, e ela encaminha os homens para o céu ensinando as verdades que Jesus Cristo ensinou, dando-nos os mandamentos e a graça através dos sacramentos. E o compromisso que o pastor tem é exatamente esse compromisso com a igreja, e é um direito de vocês terem isto e serem bem conduzidos para alcançar o céu. Por isso toda ação pastoral tem que levar em consideração esse foco principal, que é para que todos nós sejamos santos e busquemos a santidade para alcançarmos o céu. Por isso é muito importante na ação pastoral a gente aprender a vivenciar os mandamentos da lei de Deus e da igreja, os mandamentos que são os mesmos e que não mudam. A igreja ela não tem que se adaptar ao mundo naquilo que diz respeito a ensinamentos, ela pode se adaptar em termos de metodologia, porque é claro que as metodologias mudam de acordo com o público. Eu não posso pregar para as crianças da maneira que eu prego para as pessoas idosas, não posso pregar uma pessoa que tem menos cultura para uma pessoa que tem mais cultura. É diferente, método diferente, mas a doutrina é a mesma, as verdades são as mesmas e os mandamentos são os mesmos. Não é porque hoje o mundo é diferente, que tem novas descobertas da ciência, etc., que agora aquilo que era pecado não é mais pecado. Agora a igreja tem que abrir as portas, dizer que vale, que não tem mais pecado. O que era pecado continua sendo. Sobretudo na área do sexto mandamento, hoje virou uma confusão total. Todo mundo diz, agora é diferente. Pode casar, descasar, roubar outra pessoa, e está tudo muito bem. Não, é errado. Mas o namoro, fica à vontade, agora é como se fosse um pré-casamento. Antigamente tinha todo aquele cuidado da moça se casar virgem, o rapaz se casar casto e tal. Agora é tudo à vontade. Não mudou não. Continua, a lei continua, não pecar contra a castidade continua, não é? Antigamente era mais fechado, agora está tudo aberto. Questão do homossexualismo, tudo mais à vontade, todo mundo fica à vontade, o importante é amar, está tudo muito bem. A igreja pode chegar um casal de pessoas do mesmo sexo, pedir uma bênção, que o padre dá a bênção para o casal ali, como se fosse um mini casamento, qualquer coisa. Não, isso está errado. Isso está errado. Não mudou a lei, não. A lei de Deus continua a mesma. A lei continua a mesma. Claro que a igreja nunca discrimina pessoas, porque quer que venham todos, venham do jeito que está, mas a lei de Deus continua a mesma, então preciso converter, preciso mudar, tem que buscar a conversão, isso para todos nós, sacerdotes, leigos, fiéis e tal. Então o pastor é aquele que tem essa responsabilidade de enfrentar o mundo e continuar fiel àquilo que a igreja sempre ensinou, mesmo que tenha que apanhar por causa disso, mesmo que tenha que ser preso por causa disso. Então, se tiver que defender a doutrina e a verdade, tem que estar sujeito a isso, porque vocês têm o direito de serem bem conduzidos para o céu, com caridade, com paciência, mas serem bem conduzidos para o céu. E essa condução é feita pelos mandamentos.
para que vocês, seguindo esse caminho, vocês possam alcançar a vida eterna. Então são essas 3 coisas que o pastor deve dar para vocês, né? A doutrina, aquilo que devemos crer, os sacramentos centralizados na Eucaristia como canais da graça, e os mandamentos, a condução de cada comunidade para que cada pessoa alcance a salvação eterna, se santifique e alcance a salvação eterna. Então o trabalho do pastor deve ser dar a vida nesse sentido, e dar a vida vivendo, como a gente vai a cada dia morrendo um pouquinho. Cada dia nós, pastores, vamos morrendo aos poucos, vamos perdendo as forças, vamos caminhando, vamos sofrendo, passando os apertos, as incompreensões, e as ingratidões das pessoas, nunca de Deus, Deus é sempre fiel, mas a gente vai suportando tudo isto por amor às almas, porque nós temos esta aliança, este compromisso com vocês. É um compromisso que deve ser vivenciado a cada dia, para que vocês nunca sejam abandonados pelos pastores que cuidam de vocês. Nós temos o direito de termos pastores, mas nós temos que fazer também a nossa parte com relação a eles. Por isso, nesse dia do Bom Pastor, vamos pedir a Nosso Senhor pelos nossos pastores. Vamos pedir a graça da fidelidade deles, mas a nossa também da nossa docilidade. Tem que obedecer, tem que aprender a obedecer naquilo que é próprio da vida, do que o pastor manda fazer, que é próprio do seu dever. Mas aprender também a amar os pastores, rezar pelos pastores, apoiar os pastores, para que eles possam caminhar, né, levando todo mundo, né, para o céu, e ajudá-los também a carregar a cruz, que é pesada. Então vamos, padre, eu vou ajudar o senhor a carregar a sua cruz. Pouca gente chega e diz isso. Eu vou ajudar, vou rezar para o senhor ter forças para carregar a sua cruz. Isso é importante, esse alento, né? Porque a gente sabe das incompreensões pelas quais a gente passa, e muitas vezes a gente tem que ficar calado, não pode falar nada, tem que ouvir, ficar quieto e deixar que julguem, e muitas vezes julgam mal. Então nesse dia vamos pedir a Jesus que nos dê bons pastores, para, de modo especial, pedir pelo nosso pastor supremo, que é o Papa, para que venha realmente um grande pastor que dê a vida pelo seu rebanho, por todos nós, e nos conduza à vida eterna.